Então, Aninha, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Você sabe que eu estava falando contigo que ontem eu não consegui ver direitinho, porque eu estava numa outra situação, e hoje os alunos começaram a me mandar essa situação. Minha esposa de manhã, eu fui deixar ela no Todo trabalho. mundo querendo saber, né, o Ela, que meu que a Deus, gente você viu pensa. aquilo? Eu falei, não, eu não vi. Ela falou, você vive na internet e não viu isso? Eu falei, não, não vi. E agora eu te mandei aqui, e aí vamos reagir a esse fato horrível, né? Horrível, né? Que coisa. Olha, 15 anos de polícia, eu vou te falar, eu não lembro de um fato tão. Ah, já vi muita coisa pesada, sabe? Já vi até violência Inclusive com crianças e tal, mas é, isso é de uma. É uma pessoa escabroso chegou isso. para mim e falou assim: "Ah, mas isso é muito comum", né, por exemplo, de, Muito às vezes, comum. ocorrer em hospital vilipêndio de cadáver e tal, mas é completamente diferente, é É, completamente diferente. É de é, uma maldade, de uma perversidade, de uma falta absoluta de humanidade, me parece, é. né, é que não dá para a gente ficar realmente achando que é algo que poderia, enfim, ser aceito, né, ou admitido. Ainda que nenhum crime possa ser admitido, esse é algo que essa hipótese é algo que eu nunca imaginei visualizar, entendeu? Eu Nunca acho imaginei. até, eu acho até, sabe que a notícia foi dada, eu acho que teve um pouco de, não é, a palavra não é descrédito, mas assim, sabe que as pessoas assim, acho que, sabe aquela notícia que vai ganhando corpo, que é medida, pessoal, as pessoas acham que, na hora que minha esposa me falou, eu falei assim, não, será? Deixa eu ver o vídeo. Aí eu olhei o vídeo e falei, cara, não é possível isso. Tipo assim, demora um tempo até você, de fato, acreditar que um fato desse seja possível, né? E pelo que eu li, parece que as enfermeiras, técnicas de enfermagem, elas já sabiam e elas não estavam conseguindo uma forma A de prova. documentar a prova. Exatamente. Me Vamos ver o parece vídeo que primeiro? Ah, pode falar. bota o vídeo isso, bota o vídeo. Então aqui, ó. Ó, só para explicar, ela tá, acho que é uma cesariana, não é? Então tem uma equipe médica do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo aqui. E nesse momento, então, parece que ele, né, coloca ali o membro dele para fora e aqui tá a cabeça dela. Então ele tá fazendo o ato ali na boca dela, né? Como se fosse um ato oral É, ali, né? ao que indicam as informações que foram divulgadas, né, ele movimenta a cabeça dela com o braço. Então, na verdade, Hum, ele não pratica um movimento com o corpo. Pelo que eu uhum, vi dos depoimentos que foram dados agora pela manhã e tal, ele não pratica ele não movimenta o corpo dele. Ele, na verdade, com os braços, ele movimenta a cabeça dela. Então, na uhum. verdade, ele, introduz o pênis dentro da boca, é uma hipótese de oral, né. Então, o que não descaracteriza o estupro, é importante que a gente deixe claro, né, que qualquer ato libidinoso consiste ou configura o crime de estupro. Então, é algo, assim, que não dá para acreditar. E aí eu queria fazer uma observação, Lúcio, de quem já passou Uhum, por uma cesariana, na verdade por 2, né, uhum, uhum. é Eu nunca normal. passei, Você mas nunca eu passou, mas você acompanho as tem duas. consciência. Eu Acompanho as esteve duas. presente, não é? Presente, cara, em todo Isso, momento. então, muita gente me indagou: "Ah, mas esse lençol que ele coloca". Esse lençol, gente, isso é normal dentro da Normal. cesariana, para que a mulher não veja qualquer coisa que ocorra, porque acontece, às vezes, de acontecer alguma manobra, não é, necessária em relação à criança, em relação a os médicos precisam, obviamente, trabalhar sem que a mãe, que está consciente durante a cesárea, ou deveria estar consciente, veja se houver algum problema. Então esse lençol é normal e também é normal, tá, que o anestesista fique próximo à cabeça da paciente, conversando com a paciente, tranquilizando a paciente, verificando se os seus sinais vitais estão normais. Então Uhum. essa ideia da separação ali com o lençol, separando, o local em que enfermeiras e médicos ginecologista, obstetra, né, o pediatra que provavelmente está presente, estão e o local em que o anestesista está, isso é normal, isso não é anormal. O anormal é sedar a paciente ao ponto dela ficar realmente, não participar da cesárea e, obviamente, a movimentação que ele realizava, Ele né. limpa, né? Ele ejacula, né? Ele ejacula Meu e Deus. limpa, com uma gaze.
deixando claro, inclusive, que ele descartou a gase na lixeira, segundo as informações, né? Foi E que recolhido? esse material foi recolhido para realizar exame Ah, de DNA. que maravilha, que maravilha, É. que Então, o maravilha. material provavelmente contém aí DNA, Material biológico, né? material biológico dele para fazer o teste necessário, né? Tá, Então, a é uma prova coisa é que eu muito vi, contundente, né, Lúcio? muito, muito. Uma coisa que eu vi é que as enfermeiras já tinham essa desconfiança, provavelmente já tinham até visto, tinha essa dificuldade da prova, e uma coisa, e aí nós não somos médicos, aí, mas enfim, parece que uma coisa que elas acharam estranho era que as vítimas ficavam sedadas. Quando você falou que, eu lembro que nas duas cesarianas das minhas filhas, né, da Magda, no caso, que nasceram as minhas filhas, ela ficou consciente o tempo todo, inclusive de mão dada comigo, conversando comigo, uma médica sempre do lado, conversando, ou médico, no caso, na primeira vez foram 2 médicos e uma médica, no terceiro foram 3 médicas, no segundo, né? Na segunda cesariana. O tempo todo, né? Aí quando a neném saiu, minha segunda, a neném saiu, foi tão bonitinho e tal. Um momento muito. Cara, isso é muito doido. Isso é muito doido. E ali, os outros profissionais alheios, né? Eles estão ali concentrados, porque é uma cirurgia muito delicada. Preocupados com o que eles têm que fazer efetivamente, né? Meu Deus. Imagine se os médicos ficarem no lugar de dar atenção à cesárea que estão realizando, se ficar prestando atenção no que o médico está fazendo, lógico que as É, coisas não vão dar certo, o que o anestesista está fazendo. Eles são uma equipe, um tem que é. confiar no trabalho do outro, né? Eu vou colocar agora, Ana, esse aqui foi o esse aqui foi o do sexo. Eu vou colocar aqui Ok. da prisão, né? Prisão, E aí, médico, onde é que isso existe? enquanto você coloca, eu vou fazer uma observação muito importante, que realmente essa equipe de enfermagem que tomou essa providência de fazer a filmagem, ela realmente foi de uma coragem, de Uhum, uma sagacidade, de uma inteligência muito grande para que, se fosse possível, de fato, descobrir essa prática, que provavelmente é uma prática reiterada, né? uhum. E que se pudesse efetuar a prisão, enfim, e deflagrar a persecução penal em relação a esse indivíduo, né? Vamos lá. Então, Aqui você é tem pode Desculpa, pode colocar. falar. É a delegada falando, chegando, né? Eu tenho a impressão de que a Bárbara foi minha aluna, viu, mas eu tenho quase Essa certeza. delegada? É, é. Tenho quase certeza de que sim. Que hospital é esse? Esse é o Hospital da Mulher, é na Baixada. É hospital público. É um hospital público. Nossa, e arrumadinho, né? Bem bacaninha, né? É. Caramba. Aí ele já tá ali, né? Separado. Eu tenho quase certeza de que é público. Certeza, certeza não tenho não, mas diante das provas que nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, sobre presa em flagrante, vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado, e a princípio por crime de estupro. Estupro. Isso. Tá, o senhor vai precisar acompanhar, vai acompanhar agora a delegacia, a prisão em flagrante, porque o senhor foi detido logo depois do fato há um vídeo, a provas. Não, claro, senão não efetuaria essa prisão em flagrante, dessa forma. Claro? Então, vamos lá. Tá, vamos parar aqui. Só para eu falar do ponto de vista assim, né? É muito interessante que a falta de reação dele, né? Porque, assim, não, claro, e essa expressão do "tem um vídeo"? é, não, é muito assim, uma certa vez, a gente cumpriu um mandado de prisão, uma prisão temporária, e no mesmo dia, assim, porque a gente prendeu o cara e o cara ia ser submetido a um reconhecimento pessoal. No momento que você prende o cara, ele foi solícito e tudo, ele não reagiu nem nada, mas na hora que ele prendeu, só pela reação dele, eu já olhei para os policiais que estavam comigo, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Porque a gente meio que sabe qual é a reação falsa de... Tem essa primeira não reação, que é bem característico, assim, com o cara já tem culpa no cartório,
né? Tem uma segunda reação, que é uma reação não sincera, de indignação, e tem uma... De negação, né? De negação e tal. E tem uma que é, assim, é muito difícil explicar, é só a vida mesmo, a prática, as coisas assim. Mas eu olhei esse policial, ele falou, tá estranho. Aí eu falei assim, então corre lá, pega a vítima, vamos fazer o reconhecimento. Era um caso de roubo. E aí, quando a vítima bate o olho, fala, não, a gente faz aquele reconhecimento com as pessoas e tal, né? E não é nenhum desses aí, não. Não tem nada a ver. Eu falei, puxa, como é que a gente... Porque era um homônimo, o cara tinha o mesmo nome. Então, assim, nesse caso dele aí, você falou bem aí do vídeo, né? Quando ele fala do vídeo, né? Ele tá meio ali desarmado, né? Ele não tem como negar, né? Ele não tem como negar. É evidente que aí, nesse caso, me parece, é bem provável que a defesa vai enveredar por uma ideia de algum tipo de problema mental, etc. E eu não discuto que haja uma psicopatia, talvez, envolvida, não sei, nós não somos psicólogos, nem psiquiatras, né? Para Em identificar isso. relação à prova do vídeo. Vamos lá. Então, eu acho assim, tem muitas coisas a serem consideradas nesse caso, tá, gente? Então, a gente tem inúmeras questões a serem discutidas aqui. A primeira discussão é sobre o tipo penal, né, violado, o tipo penal violado. Então, eu acho assim, em que crime ele está em curso? É indiscutível que o crime é estupro de vulnerável, não é isso, Lúcio? Com Então, essa é a certeza. primeira coisa. O crime é estupro de vulnerável. A mulher, ela não tinha condições, ela estava dopada, ela estava anestesiada, então ela não tinha como. A violência, nesse caso, é uma violência presumida, indiscutivelmente. Então, o que a gente tem é um crime de estupro de vulnerável. E agora sim é que vem o problema. Qual é a validade do vídeo como prova? Então, nós temos dois aspectos aqui a considerar, né? A equipe de enfermagem fez a gravação e a dúvida seria se essa gravação seria ou não prova obtida por meio ilícito. Primeira coisa, gente, a gente precisa entender. Para que haja prova ilícita, qual é o cerne da discussão em relação a essa ilicitude da prova? É a violação de garantias individuais fundamentais, em especial a privacidade. Nós temos que parar de achar que o problema é a casa, o problema é existir um tipo penal, né? Então, olha só, uma prova obtida através de uma violação de domicílio é prova ilícita porque violação de domicílio é crime. Não, para de achar isso. Não é esse o motivo. A inviolabilidade do domicílio existe para preservar a privacidade. Isso. Né? A inviolabilidade da correspondência existe para preservar a privacidade. A inviolabilidade da comunicação telefônica existe para preservar a privacidade. Né? Então, a privacidade é o cerne da discussão. Mas esse indivíduo estava numa situação de privacidade dentro de um centro cirúrgico, junto a outras pessoas. Repare, esse centro cirúrgico poderia perfeitamente ter câmeras de segurança. Poderia, e alguns têm, né? Poderia perfeitamente ter câmeras de segurança. Ele poderia ser, por exemplo, vamos dar um exemplo, imagine um hospital universitário, em que, como acontece nos filmes americanos, nos seriados americanos, em que os estudantes podem assistir a cirurgia, não é isso? Através do vídeo, através de... Gente, poderia, não é um ambiente privado. Não é um ambiente privado. Então, Você falou em relação à privacidade, é tão interessante que a própria Constituição Federal, lá é artigo 5º, aí no 10 ele fala sobre privacidade, intimidade, depois ele começa a tratar de casos específicos. Logo em seguida começa a trazer todas as possibilidades, a inviolabilidade do domicílio, etc. e tal. Então, a gente tem que ter essa visão de que, se não há ofensa à privacidade, certo? Não há que se falar em prova ilícita. Então, nesse caso, o que a você prova é tem... lícita. Em prova, não há que se falar em prova ilícita. A prova é lícita. A prova é lícita. Então, na minha visão, a prova é lícita. Além disso, a gente tem que lembrar, mas o artigo 8A da Lei de Interceptação Telefônica sobre a captação ambiental, né, introduzido lá pelo pacote anticrime, foi primeiro vetado pelo presidente, depois foi promulgado pelo Congresso. Veja, o artigo 8º-A, ele fala para fins de defesa, mas a jurisprudência é muito pacífica em relação a essa gravação, não é isso? Essa possibilidade de captação, desde que, óbvio, ou exista um excludente ou você esteja numa situação em que não há privacidade. Ali
o indivíduo não está numa situação de intimidade e privacidade, certo? Uhum. E a gravação, ela vai poder ser utilizada. É evidente que inúmeras pessoas vão dizer o contrário, muita gente vai sustentar a situação oposta, Uhum. mas a posição, na minha visão, não tem como derrubar Difícil a derrubar essa prova. utilização desse vídeo, tá? O Difícil mesmo. vídeo poderá ser utilizado. Então, é a minha primeira Uhum. impressão, certo? Então, essa é a primeira Uhum. hipótese. A coleta do material descartado na lixeira, material Uhum. biológico, veja, ele Uhum. foi voluntariamente descartado, tá? Então, ainda que ele pudesse dizer: "Ah, eu tenho garantia de não autoincriminação, eu tenho direito de não produção de prova contra mim mesmo", certo? Esse Uhum. Uhum. DNA, esse material biológico descartado, ele foi descartado de forma voluntária, é ele mesmo que joga na lixeira. Então já Uhum. existe também entendimento, da nossa jurisprudência nesse sentido, de que é uma prova, na verdade, que não caracteriza uma invasão, corpórea, então não é uma intervenção corporal. Intervenção corporal é tudo aquilo que entra dentro do corpo, né. Então, por exemplo, uma coleta de células, da mucosa bucal, né, com suave, que é aquele cotonete grandão, né, que agora todo mundo sabe por Uhum. causa do Uhum. Covid, Uhum. aquilo é uma intervenção corporal, então dependeria da indicação dele de que ele fornece o material para o exame. Mas aquele exame o material que foi descartado por ele de forma voluntária, é absolutamente passível de utilização. E aqueles que são encontrados na cena do crime. Então, nesse caso, o material da lixeira, ele é duplamente viável, né? Ele é Uhum. viável porque é um material encontrado na cena do crime, certo? Uhum. E ele é um material viável também por conta do descarte voluntário. Agora, Uhum. lógico que o fornecimento do material para fins de comparação, né, vai depender dele. É óbvio, ele pode dizer que não fornece o material para exame de DNA, né? Pode Então, ser que, não é o caso dele, né, mas pode ser que o sujeito já tenha esse padrão em algum banco público, né, exato, até porque é, ele é médico. Eu não sei é, se existe alguma obrigatoriedade, então eu não sei se existe isso. Mas se é, existir algum padrão dele em banco público, ele vai poder ser utilizado, né? é. Então, esse é um aspecto que a gente tem que considerar também, tá? Mas a coleta do material na lixeira é válida, o vídeo também é válido, na minha visão, e eu acredito que seja esse o posicionamento Lembrando o que vai seguinte ser firmado na jurisprudência. Lembrando o seguinte, o local ali devia ser preservado, como deve ter sido. A perícia Exato, é acionada para coletar esse material e respeitando a cadeia de custódia, né. Então, respeitando a cadeia de custódia. Isso. provavelmente o local ali foi preservado, o delegado determinou a preservação, acionou a perícia, veio uma equipe pericial e da forma correta, coletou ali o material, guardou no recipiente correto, adequado e encaminhou direto ali para eles devem, não sei se no Rio tem, como que tem em Brasília, uma Central de central de custódia. custódia da prova, né? Isso, uma central de custódia para a realização de exame de DNA, enfim, outros exames que podem ter sido realizados. E agora, é, eu fico pensando, Ana, eu sei que você quer falar depois um pouquinho da algema também, né? Mas eu fico Quero falar da pensando. prisão. É, Eu queria falar também da espécie de prisão. mas eu queria falar aqui, partir para um lado mais humano assim. Meu Deus, como é que deve ter sido a notícia para essa mulher, né? Para essa e para as muitas outras, né, que Aham. provavelmente se identificaram com essa situação, Hum, sabendo que não tiveram inclusive a oportunidade de participar do parto, de pegar o seu bebê assim que nasce, porque é o que os médicos fazem, não é? Trazem o bebê uhum, até o rosto da mulher, que está lúcida, ela está consciente, ela participa da cesárea, sabendo que, na verdade, elas foram privadas desse direito porque foram estupradas, né. Meu Deus Então, do céu, cara, num momento assim, meu Deus, não gosto nem de pensar. Mas, é. Ana, fala então essa questão da. Você queria falar da Da prisão, né? prisão. Uhum, Isso. Então, assim, estupro de vulnerável, o indivíduo tinha acabado de praticar a infração, ele está, uhum, gente, numa situação de flagrante próprio, ok? Nem uhum, chega a sair da cena do crime, ele ainda é preso no hospital, não é isso? uhum, Então, a equipe policial é acionada, lembrando que a hipótese, gente, não é de flagrante preparado. Muita gente, às uhum, vezes, tem dúvida assim: ah, não é flagrante preparado. Preparado por quê? Veja, se a filmagem não tivesse ocorrido, ele teria praticado o ato de qualquer forma, né? uhum, Então, o que uhum. você tem ali é uma situação de flagrante esperado, ok? Isso. Flagrante esperado, é um flagrante Uhum, próprio uhum, esperado. Ficou claro? uhum, Então, o flagrante é
válido, ele estava em situação de flagrante. Então, Uhum. não há dúvida sobre a possibilidade dessa prisão, certo? Uhum. Então, o vídeo é prova lícita, ele estava em situação de flagrância, o crime é um crime que admite o flagrante, e o flagrante é uma situação de flagrante esperado. Então, prisão ok nesse sentido, né? Agora vamos lá, o que você quer falar? Que eu aí depois então vou mencionar Não, essa eu acho. questão do restante do vídeo que você não mostrou, né? Deixa eu continuar então aqui, só para. Eu tirei o som, mas ele está sendo algemado aí. E eu achei legal assim a forma como a delegada abordou, de forma bem didática, explicando para ele, né? E aí depois o algemamento ali, né? E ele... Reparem que sem truculência, né? Ela chegou, foi muito simples, ela explicou, leu, né? Deu a ele seus direitos, né? Deu o famoso aviso de Miranda, né? Aviso de Miranda, isso. É esse pedacinho aqui, né? É para pegar o celular dele. Eu apreenderia esse celular dele aí, solicitaria o acesso judicialmente para ver se ele não gravou alguma. Ainda teria essa possibilidade, né? Dele estar gravando, nós não sabemos, né? Se bem que você vê que o celular ficou fora, né, da sala, carregando, né? Mas enfim, outras situações e tal. Porque aqui o que vai. Olha que interessante, né? O negócio já foi bem. Assim, a imprensa já foi chamada, porque a imprensa já estava lá. Né? Então, assim, já foi uma coisa preparada. Preparada não vou usar esse termo para não gerar uma melhor para confusão. não confundir. Isso. Mas já foi uma coisa assim, as pessoas já sabiam o que estava acontecendo e falaram, não, a gente não pode deixar passar isso batido, né? Vamos dar o máximo de publicidade, ou, enfim, de repercussão possível, né? Ele foi algemado. Você vê que o repórter já sabe o que está acontecendo, né? Você fez isso durante o procedimento, né? Enfim. Isso. E aí agora, vista essa situação, a gente tem duas outras discussões a apresentar aí, né? Sobre o caso, que eu acho que são importantes. A primeira delas é a questão do uso das algemas. Então, nós sabemos que existe uma súmula vinculante número 11, que limita a utilização das algemas. É importante que vocês se lembrem ou saibam que a utilização das algemas não é vedada. Ela é limitada a hipóteses em que haja fundado receio de fuga, de resistência à prisão, por parte do preso ou de terceiros, né? Ou risco à integridade física daqueles que efetuam a prisão, por parte do próprio preso ou por parte de terceiros, ou risco à própria integridade física do preso. Não sei se vocês sabem, houve uma época, nós tínhamos aqueles camburões, né, e tal, no Rio de Janeiro, isso era muito comum, gente, que o indivíduo preso dentro da viatura policial arrancasse as digitais, viu? Então, para você ter uma ideia, Lúcio chegou a pegar essa fase? Não, acho que não. Eles arrancavam nas frestas, o carro tinha umas frestas, né? umas entradas e tal, e eles arrancavam as digitais dentro do carro. Nossa, olha só. Então, o indivíduo ele pode, inclusive, se autolesionar. Né? Sim. E esse risco à integridade física própria ou de terceiros é algo que também tem que ser levado em consideração. Então, existe uma limitação do uso de algemas e existem formalidades no algemamento, como, por exemplo, a fundamentação exigida por escrito. Então, quando chega ao local de destino, o policial que efetuou o algemamento tem que justificar por escrito o porquê da utilização das algemas. Num primeiro momento, o que a gente vislumbra desse vídeo, e aí a gente só vai ter certeza sobre isso, lógico, ele hoje vai ser submetido à audiência de custódia, né? E essa audiência de custódia vai, obviamente, avaliar toda a discussão sobre a legalidade da prisão. É difícil também quem está de fora se manifestar, mas, a princípio, você não vê nenhuma resistência desse indivíduo que justificasse o algemamento. Mas é como eu estou dizendo, fundado receio depende muito da subjetividade de quem efetua a prisão. E a gente não sabe nunca qual vai ser a reação do indivíduo, né? Então, também eu não posso dizer para você, olha, a prisão é ilegal por conta do uso de algemas que foi indevido. Tudo depende da análise do caso concreto, das justificativas que foram apresentadas
durante a fundamentação. Mas, num primeiro momento, não há risco de resistência à prisão. Ele não resiste, ele não se insurge, ele não Só uma hipótese enlouquece, mas aqui. naquele momento, a gente não sabe depois, né? Só uma hipótese aqui. Muitas vezes, por exemplo, numa prisão determina algemamento pelo próprio histórico. Não estou falando que é o caso, tá? Só uma hipótese aqui, só um exemplo. Não, ninguém pode falar sobre o caso, porque o caso, É. a gente não tem nem acesso a todo o conteúdo, né? A gente tem acesso ao que foi divulgado pela mídia. Mas assim, às vezes pelo histórico do sujeito, o sujeito é violento, o sujeito é agressivo, às vezes é toxicômano, alguma coisa, então eu já determino algemamento, porque o cara tem um histórico, às vezes até de resistência, tem alguma ocorrência já, enfim, é isso. Às vezes a gente já faz esse levantamento, não estou falando que é o caso mais uma vez, mas a gente já faz esse levantamento, e é sempre algum risco sempre há, porque o ser humano é imprevisível, não é igual o cachorro que demonstra muitas vezes, a maioria das vezes, que vai te atacar. Ele não, às vezes ele está ali, mas é um estado, o sujeito ser preso, o sujeito é médico, o sujeito tem uma respeitabilidade social. E aí é um outro problema, um outro problema que a gente já enfrentou aqui no Distrito Federal, inclusive houve até intervenção na própria engenharia das celas por conta de autoeliminação. Eu não vou usar a palavra aqui para o YouTube não me censurar, mas assim, autoeliminação, porque o sujeito entra ali, está preso numa situação de depressão ali e acontece do sujeito, às vezes, cometer autoeliminação. É como eu estou falando, imagine essa época, né, em que o indivíduo arrancava as digitais. Imagina. Imagina ele arrancando as próprias digitais. Então a gente nunca sabe, né, o que a pessoa vai efetivamente, como vai ser a reação do indivíduo a essa pressão, porque é uma pressão que num primeiro momento parece que ele não reage, mas a gente nunca sabe. Então, tudo depende, óbvio, daquilo que a delegada avaliou no caso concreto, enfim. Mas E a delegacia da no mulher, momento, né? existe problema com a falta de resistência, tá? Então, tudo depende dos outros aspectos, como risco à integridade física própria de terceiros, qual seria a reação dele, algum histórico que ele possua, tudo isso, como o Lúcio bem disse. E, tá? e o cameraman aqui é sagaz, né? Porque ele... Aqui é elogiar aqui o trabalho do cameraman que chama, né? O câmera, né? Ele vai e filma o cara subindo a escada e ele termina num close lá na fachada da delegacia. É sagaz. Então, assim, interessante isso, né? Depois eu vou até citar aqui, site Poder 360, eu vou citar os sites aqui para depois eles não... E a delegada também está de parabéns, né? Mas o principal parabéns é realmente para a equipe de enfermagem, porque imagine a quantidade de potenciais futuras vítimas, né? Que aquelas que já foram vitimadas, infelizmente, agora a ideia é exatamente da resposta penal necessária aos atos praticados, mas em relação aos futuros possíveis, né, eventos delitivos, isso é realmente mérito da equipe de enfermagem. E aí agora a gente tem que discutir uma outra questão que é importante, que é, veja, primeiro, estupro de vulnerável, o primeiro tipo penal envolvido. Agora, deixa eu pegar meu mozão aqui maravilhoso, sensacional, extraordinário, meu VAD mozão aqui, para quem não conhece, né? Fazer um merchandising também, né? Então, o que eu preciso agora mencionar, né? Nós temos 2 outros artigos em discussão, tá? Que é, na verdade, o artigo 216B de bola, né? Então, vou ler aqui rapidamente o dispositivo. Registro não autorizado da intimidade sexual. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado. Repare que não há ofensa ao artigo 216B por causa de quem efetuou a filmagem. Por quê? Porque não há um elemento objetivo do tipo fundamental aqui, que é o caráter íntimo e privado. Então, o indivíduo não estava numa situação de privacidade e intimidade que levasse a prática desse tipo penal por parte dos enfermeiros que efetuaram a filmagem, ok? Então, não há que se falar no crime do artigo 216B. A preocupação que eu acho que existe, essa sim, né, a gente tem que levar em consideração, é o 218C, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável,
cena de sexo ou pornografia. Então, esse artigo 218C, gente, ele busca preservar, evitar, na verdade, preservar a vítima, evitando a sua revitimização. Então, isso é algo importante também de ser considerado. Né? Criando um tipo penal para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, vende ou expõe à venda, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa ou sistema de informática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza sua prática sem o consentimento da vítima. Então, vai surgir aqui essa discussão. Só que existe um parágrafo 2º nesse artigo 218C, que é uma excludente de ilicitude. Então, quando o vídeo é divulgado para fins jornalísticos, científicos, culturais, acadêmicos, como nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos aqui promovendo uma divulgação. O vídeo está sendo transmitido, mas ele está sendo transmitido, né, para fins acadêmicos. Não é isso, Lúcio? Então, nós estamos aqui numa discussão acadêmica sobre o evento praticado. Então, o que você tem? Essa divulgação do vídeo, gente, ela tem uma excludente de ilicitude. Ela está amparada legalmente porque, veja, primeiro, o rosto da vítima, e a vítima, vamos lembrar, não é o estuprador, né? A vítima é a mulher que estava ali, obviamente, sofrendo a intervenção cirúrgica, ela aparece todo o tempo borrada, né? Então não há como identificar no primeiro momento, e existe o amparo da lei. Então, você tem a possibilidade de divulgação para fins jornalísticos. Aí muita gente falou assim, mas e se esse vídeo tiver vazado para as redes sociais? Aí é uma outra discussão. Se o vídeo que foi lá transmitido, que agora está divulgado pela imprensa, então foi divulgado para fins jornalísticos, aqui para fins acadêmicos, né? Se ele tiver sido divulgado realmente vazado para a rede social, aí sim a eventual pessoa que faz essa divulgação, ela poderia sim estar enquadrada no artigo 218C, ok? Mas a divulgação jornalística, cultural, científica e acadêmica, ela não tem possibilidade de incriminação, desde que o rosto da vítima, né, a imagem da vítima seja preservada, ou se houver autorização da vítima. Né? Que então, aulas, meu senhores! Que Fala. aula, hein? Ué, mas é Show de importante, bola. né? É importante que a gente esclareça, porque são os pontos de dúvida de todo mundo. Né? Uhum. Tá todo mundo com essas dúvidas, realmente. Essa divulgação do vídeo seria possível, porque não revitimiza a vítima, né? Sim. É importantíssimo que as vítimas de crimes contra a dignidade sexual sejam preservadas, né? Porque elas são duplamente violadas quando isso acontece. E mais, reiteradamente violadas, né? Teve uma alteração, inclusive, no Código de Processo Penal em relação à audiência, né? Exatamente. Aí você tem agora, recentemente, a discussão sobre a Lei Mariana Ferrer, né, que surgiu para exatamente evitar que as vítimas e as próprias testemunhas, né, em crimes dessa natureza sejam revitimadas até pelas autoridades, até mesmo pelas partes, todas as pessoas, todos os agentes, né, digamos assim, dentro das audiências criminais. Então, toda essa preservação, que é uma preservação da dignidade, as pessoas têm direito a seguir a sua vida, não é isso? E a não serem relembradas todo o tempo, de forma, inclusive, pejorativa ou culpando a vítima, que essa culpabilização da vítima nos crimes contra a dignidade sexual é algo que a gente precisa superar, né? A vítima não tem culpa, tá? Nossa, o culpado é o agressor. Né? Isso, então, isso é muito importante, da gente deixar isso muito claro. Então, é isso. Acho que era Obrigado, o que a gente ia falar. Aninha. Você tem mais alguma coisa, amor? Tem tanta coisa, mas assim, brigadão mesmo. Tenho certeza que foi uma aula aqui que a gente sempre aprende muito. E aprender com os casos reais, com os casos concretos, né? Muito legal, né? Para além... Infelizmente, não é legal. Esse caso aí é infeliz. Mas, de qualquer forma, a gente tem que aprender com ele, né? É legal no sentido de a gente conseguir aprender. É. Mas, enfim, aprender até a ter mais cuidado em situações que, meu Deus, eu nem imaginaria. Não imaginaria uma situação dessa. Só para finalizar, tenho visto muito momento de crimes sexuais contra violência em geral contra criança, isso no dia a dia da delegacia, e tenho visto algumas coisas ligadas a cuidadoras,
mas não em relação às cuidadoras, é porque existe o seguinte, é um fenômeno que acontece no Brasil todo, e aí é só para um alerta, tá? Para os pais e tal. Então, nos lugares, nas periferias, principalmente, as mães não têm condições de pagar uma creche, uma escola, existem aquelas pessoas que, às vezes, têm a confiança ali da comunidade, etc., e que cuida dessas crianças. Só que essa casa é uma casa que frequenta homens, não é uma creche ali que tem funcionário, né? É uma casa normal de uma senhora que de repente está aposentada, alguma coisa assim, que cuida de criança. Eu vi algumas vezes violência sendo praticadas não pelas mulheres, não pelas cuidadoras, mas por homens que frequentam essas casas. Um filho, um sobrinho, um marido. E então, assim, são situações que a gente às vezes não pensa, né? Que a gente acha que, enfim, nossos filhos e nossos familiares estão seguros, mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado, porque o mal está em todas as partes. Muita oração, muito cuidado, e se puder ter mais cuidado ainda, sempre, tenha. Muita atenção, né? Muita Aos atenção. sinais. Aos sinais. Aninha, obrigado. Beijo, meu querido. Tá rolando aqui Obrigada um vídeo aqui, pela acho que é o vídeo, oportunidade. tá rolando aqui a voz embaixo. Mas beijão, até a próxima. Beijo. Gente, sigam a Aninha aí, ó. Instagram. No Instagram é professora Ana Cristina, tá? Uhum. Meu canal no YouTube, Ana Cristina Mendonça. Fechou. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.